Muito bem, galera. Então, começando hoje com essas questões. Vou reler de novo aí com vocês. Então, relembre as organelas celulares e suas funções. Essa é a primeira parte da nossa aula. A gente vai relembrar as organelas celulares e suas funções. Depois você vai responder o que é homeostasia celular, tá? Depois, em seguida, uma lesão celular pode levar à necrose celular. É uma afirmação. Na necrose celular, como a célula fica, tá? Você vai fazer uma descrição. O que é apoptose? Basicamente um conceito em sequência. Quando se fala de morte celular, a apoptose é basicamente a sequência. Que é trofia e atrofia. Tá? Qual que é o conceito de força e parada? O que é hipertrofia? Qual que é o conceito de muita força? O que é hiperplasia? Mas antes de entender hiperplasia, é bom entender o que é plasia. Bom? O que é esteatose? Tá? O que é tumefação e degeneração hidrópica? E por último, explique a bomba só de potássio, que faz parte do que está no livro. E 11, explique o que é osmose, para que serve. Bom, então são conceitos que vocês vão acabar usando depois em todo o contexto que vocês forem estudar outros sistemas. E a gente amarra isso hoje com o sistema imunológico. Isso aqui é uma célula, suas organelas. Primeira coisa. O que são organelas? Organelas vêm de organismos pequenininhos, pequenos organismos. Então, cada parte que está constituindo a célula tem uma função, tá? Essas funções, elas são bem variadas. Vamos começar aí por uma. Né? Vamos falar, por exemplo, da mitocôndria. Acho que podia começar por qualquer uma, mas falar da mitocôndria eu acho que é o que mais lembra, tá vendo? A mitocôndria aqui, tá? Então, a mitocôndria, ela vai tratar de ter, ela tem duas membranas, né? Uma externa e uma interna. Ela tem essas dobras aí que vocês estão vendo no desenho, tá? Que são denominadas cristas mitocondriais. E qual que é a ideia? A função da mitocôndria é realizar a respiração celular, ou seja, ela é responsável por produzir parte da energia que é usada, tá? Pelo seu organismo. Ela vai fazer basicamente aí as trocas e o uso do oxigênio celular, tá? Então, quando se fala de energia, é isso que se entende. Então, vai fazer basicamente a sobrevivência humana, é função primordial para que seu organismo se sobreviva, no sentido de fazer troca energética, tá? Ficou claro aí, gente? Função da mitocôndria? Ela vai aproveitar o oxigênio da respiração celular e vai produzir energia com isso, tá bom? Isso é conceito do ensino médio, gente. Não sei se vocês vão lembrar. Acho que a primeira vez, eu não sei como é que foi para vocês, mas a primeira vez que eu vi citologia foi na oitava série do Fundamental. Como é que foi para vocês aí? Só para eu ter uma noção. Eu acho que eu também. O primeiro contato foi lá na oitava série. Na Tá. época que era oitava série. Oitava série do Fundamental. Agora tem nona série, né? Eu nem Pois é, eu sei. agora não entendo mais como é que é. Pois é, eu também não lembro direito. Não assimilei bem ainda, mas enfim. Então, lá na oitava série do Fundamental foi quando eu tive contato pela primeira vez com essa. Chamava. A matéria se chamava citologia, tá? Eu tô puxando do que eu lembro de lá de uma forma básica, mas tem um monte de função mais ampla e tal que eu não vou entrar em tanta complicação. E até porque eu tô aproveitando o conteúdo do livro de vocês, né? Bom, que mais? Então, vamos escolher uma outra aí, por exemplo, ribossomo, vai. Acho que o ribossomo é mais também tranquilo de lembrar. Então, a mitocôndria está aqui, ó, estão vendo? E os ribossomos, eles são essas bolinhas vermelhas aqui, ó, tá? Você vai ver que está distribuído aí pela célula, tá bom?
Então você tem aqui as bolinhas vermelhas, tá? O ribossomo. Então o que que o ribossomo faz? Eles são essas organelas que elas têm aí subunidades, como vocês viram, tem várias, né? E uma é maior, uma é menor, e elas são compostas de RNA o ribossomal, ou seja, elas têm ali uma característica ah, de, de, de origem ali, né? E de proteínas. Os ribossomos, eles fazem ligação dos aminoácidos nas células e eles vão visar a síntese de proteína das células. Então, dentro deles, a gente pode encontrar basicamente três tipos de RNA, né? O RNA mensageiro, que ele vai codificar as proteínas dentro da célula, basicamente. O RNA transportador, que vai fazer o transporte e a transferência dos aminoácidos, formando a cadeia de aminoácidos celular. E o RNA ribossomal propriamente dito, né, que ele vai formar síntese de proteína, e isso é importante que é importante destacar que isso basicamente é 80% do RNA da célula, tá? Então só relembrando isso, beleza? Então, basicamente, os ribossomos eles vão trabalhar com o RNA das células, tá? Acho que depois, em sequência, olhando aqui, acho que o retículo endoplasmático. Estão vendo essas linhas aqui, ó, rosadas? Para mim aqui tá cor de rosa aqui, tá? Ó, tocou o sininho aí. Vocês conseguem ver se alguém tá no lobby e admitir? E eu não enxergo, mas eu tô como convidada, pode ser isso? Não, professor, eu não enxergo nada, não. Vou fazer a admissão então normal aqui, ó. Pronto. Beleza. Então, a gente vai falar do retículo endoplasmático, a função dele, tá? Outra organela importante. E basicamente é uma organela que, como vocês estão vendo também, tem muitas membranas, tá? Que vai formar um tipo de rede, igual vocês viram na distribuição do ribossomo, tá? Uh, no caso, a gente tem dois, a gente tem o liso e o rugoso, tá? Olhando aqui, não dá para ver a diferença, entendeu? Mas quando você chega próximo, num aumento, numa ampliação, você tem retículo endoplasmático liso e rugoso, tá? Então são dois diferentes. Basicamente, no caso do rugoso, a função é fazer a produção de proteínas celulares e o liso é responsável pela produção de esteroides e fosfolipídios, tá? E também ele neutraliza algumas substâncias tóxicas, é um tipo de defesa que a célula faz. Então, o retículo endoplasmático liso, ele tem a função de trazer ali uma produção dos esteroides e fosfolipídios e proteger as células com essa função, tá? Neutraliza as toxinas, por exemplo, quando entra algum micro-organismo na sua célula, um vírus, igual eu expliquei nas aulas anteriores, ou quando entra alguma toxina nos receptores celulares, o retículo endoplasmático liso ele consegue criar uma neutralidade. Mas como vocês viram, as células propriamente ditas, sozinhas por si, elas não se defendem tão bem quanto, por exemplo, as células brancas, né, os leucócitos do seu sistema imune, tá? Então, elas sozinhas, elas por si, elas não conseguem vencer lá as batalhas contra os micro-organismos patogênicos. Só que o retículo endoplasmático liso dá uma ajuda, tá bom? Muito bem, acho que a gente pode pegar aqui, por exemplo, deixa eu ver, acho que o complexo de Golgi, acho que olhando aqui, tá? Então essas partes verdes aqui, ó, complexo de Golgi. Eu lembro quando eu era garoto, fizeram lá, né, um trabalho escolar, a gente construiu uma maquete dessa aqui. E era bem bacana ir apontando um por um. Tá? Agora trouxe isso na memória aqui. Enfim, o complexo de Golgi, ele vai servir basicamente aí, tá? Como se fosse assim uma produção dos lisossomos a princípio. Então, quando se fala de lisossomo, só para vocês terem uma ideia aqui, ó, olhou aqui, ó, tá vendo essa figura aqui? Essas entradas?
tá? Então, isso aqui é o lisossoma. O lisossoma, por sua vez, são organelas que são envolvidas de uma camada lipídica, ou seja, uma camada gordurosa, e possuem enzimas digestivas no seu interior. Então, a principal função do lisossomo é a digestão das moléculas orgânicas que entram nas suas células, tá? Como, por exemplo, os lipídios, os carboidratos, as proteínas. Então, o complexo de Golgi ele vai fazer a produção aí dos lisossomos, tá? Ele é construído aí por discos achatados que tem uma forma de pilha, então formam umas bolsas membranosas. Olhando de longe, você não consegue ver com precisão essas dobras, tá? Esses que estão em verde aqui. E ele vai fazer a modificação, armazenamento e exportação de proteínas, tá? Que são produzidas no retículo endoplasmático rugoso. Então, o retículo endoplasmático rugoso, ele produz as proteínas. O complexo de Golgi, ele consegue fazer armazenamento e exportar isso para outras partes da célula, tá? E também ele vai produzir os lisossomos, como eu falei. Os lisossomos, por sua vez, tá? Como vocês estão vendo aí, os lisossomos nesse formato, eles vão fazer digestão celular de tudo que você pega. Lembra nas aulas anteriores, quando eu falei onde é que as células conseguem obter basicamente as substâncias nutrientes ou basicamente os gases que o sangue transporta? Vocês lembram onde? Quem quer responder? Se quiserem, pode escrever pelo chat também, tá? Agora temos chat. Olha que maravilha. Temos uma evolução, uma dádiva dos ninjas. Chat. Mas, se quiserem usar o microfone, por favor, eu até prefiro. E aí, alguém fala para mim onde é que as células obtêm seu material energético, tanto as trocas gasosas como os nutrientes? Dá um chute aí, galera. Quero ver, hein? Ninguém se arrisca nessa manhã ensolarada de terça-feira? Vai, galera, dá uma bicuda aí, vamos ver o que dá. Perguntando de novo, hein? De onde as células do nosso organismo obtêm os nutrientes? Basicamente. Cheio do sangue, através da membrana celular. Através do sangue, só que em que parte exatamente ali você tem o aporte microscópico que a célula chega ali naquelas regiões? Quando você para pensar assim, você tem artéria e veia, tá? Artéria e veia é coisa macroscópica, vista a olho nu. O que existe entre uma artéria e uma veia que é tão pequeno a ponto de uma célula poder absorver nutriente ali? Ninguém arrisca? Palpite? Ó, então vamos lá, só trabalhando esse conceito, tá? O final de uma artéria vai ficando cada vez mais fino, mais fino, mais fino, até se tornar uma arteríola, tá? Então a arteríola já é como se fosse uma artéria tão pequena que é microscópica. Ao final disso, você tem um espaço. Esse espaço ele tem uma ligação. Daí começa a vênula e a veia. Então, essa ligação entre uma arteríola e uma vênula a gente chama de vaso capilar, tá? Isso está distribuído por todo o nosso corpo. Todo. As células basicamente recebem seus nutrientes nessas regiões, tá? Então, as células conseguem obter nutrientes, tanto os nutrientes como, por exemplo, aminoácidos que derivam da proteína, carboidratos, as vitaminas, os minerais, elas conseguem obter todos os nutrientes necessários para elas através da circulação sanguínea nos vasos capilares, que é tão microscópico
que é onde elas conseguem receber esse aporte nutricional. E também fazer a respiração celular, trocar basicamente oxigênio, se regenerar e passar gás carbônico, tá bom? O oxigênio chega pelo sistema arterial e o gás carbônico é enviado pelo sistema venoso, certo? Então são todos os conceitos aí que a gente relembra. Todos as organelas aí, os pequenos organismos, e aí lógico tem o núcleo celular, que é onde é o meio, né? O núcleo celular é onde você tem a característica do DNA da célula. Então tá aqui. O que é homeostasia? Homeostasia, pelo próprio nome diz, é equilíbrio, é estática, é como se você estivesse dando equilíbrio. Homeostasia celular, portanto, é o equilíbrio do ciclo celular, tá? Então é quando a célula ela se encontra num padrão normal, tá bom? O que seria uma célula normal? É uma célula que não está deteriorada, que está com a sua qualidade ali bem definida, tá? Então aqui você tem uma célula normal. E aí, se você tem uma lesão celular, então uma célula ela pode passar por um processo de lesão. O que pode lesar uma célula? A falta de nutrientes, por exemplo. Você não está obtendo os carboidratos, os lipídios e não está obtendo, por exemplo, os aminoácidos derivados aí da transformação proteica de forma adequada, a célula acaba, igual o nosso corpo todo, acaba se lesionando. Quando você não absorve também adequadamente oxigênio de alguma forma, que é um gás importantíssimo na regeneração celular e na produção energética, a célula começa a criar lesões, tá? Ou ainda, né, quando você é invadido por um micro-organismo, de dentro para fora, um vírus consegue causar várias lesões nas suas células devido à toxicidade que esse micro-organismo produz. Então, isso nós já vimos. É aí que é bacana, porque nas aulas anteriores você consegue trazer e entender como é que um vírus age dentro da sua célula, por exemplo, e entender como é que ela vai ficar desse jeito aqui, ó, tá? Mais uma coisa é lesão reversível. A lesão reversível, ela não significa que a célula vai morrer. Então, ela significa que a célula sofreu aí uma transformação devido ao agente lesivo dela, ou a falta de algum tipo de substância que mantém a regeneração, e ela toma um formato inadequado, vamos colocar assim, mas depois ela consegue se recuperar. Então, ela vai voltando, tá? A sua formação homeostática. Então, ela volta em equilíbrio, tá? Se houver recuperação. O que pode recuperar uma célula? No caso de um vírus que invadiu, ele ser combatido, ele ser vencido pela célula, algo mais raro, tá? Geralmente, células infectadas, como vocês viram, o sistema imune ele não espera a célula se recuperar, não. Ele basicamente vai lá, detecta e quando acontece isso em larga escala, ele fagocita as células, tá? Que estão infectadas. Basicamente, as natural killers fazem isso, os macrófagos, como vocês viram, também fazem isso. Mas, quando você tem falta de um nutriente, por exemplo, ou quando você estava fora de um padrão de aquisição de oxigênio e você volta num local onde está mais oxigenado, você tem a retomada aí, basicamente, desse estado de células aí que estariam em lesão para uma melhoria ali do estado celular, tá? Então, o oxigênio ajuda muito. A falta de causa essa lesão. A reposição de oxigênio vai fazer a modificação e estabilização celular atingindo a homeostasia. É um dos exemplos. Quanto mais você tem perda de H2O, e principalmente do hidrogênio em si, você acaba agregando isso aqui, ó, agregados de cromatina, tá? Então você acaba fazendo lesões aí em agregação de cromatina no núcleo celular. Ele começa a ficar com meio ácido, tá? Cromatina é praticamente um excesso de minerais ali, praticamente parecido com ferro, tá? Que vai formando lesão no núcleo celular. Então, a falta de hidratação, por exemplo, é um outro exemplo também que pode te causar lesões celulares, tá? Você não se hidratar. Se você se hidratar demais também, é a mesma coisa, você acaba basicamente afogando suas células, tá?
Basicamente, quando você começa a tomar muita água, água demais, sem eliminar, o que vai acontecer? Seu organismo vai começar a entender o seguinte, que ele tem que parar os seus rins, tá? Porque já que você não quer sair do lugar, né, e você está tomando água pra caramba, ele vai entender alguma forma para absorver isso. Então ele primeiro para os seus rins, tá? Ao parar os seus rins, basicamente, você teria uma toxicidade muito alta, tá? O mesmo fenômeno acontece quando você consome álcool demais. Vale a pena colocar isso. O mesmo fenômeno ocorre quando você consome muito álcool. Seu rim ele começa a ter perda de função. O álcool também é lesivo, tá? Vocês não tenham dúvida, principalmente para células hepáticas. Quando eu falo células, eu estou falando do conjunto de qualquer parte no corpo, tá? Bom, então o excesso de água, ele vai fazer o quê? Ele vai entrar como se fosse um encharcamento da célula e vai modificar o seu citoplasma, que é o quê? Que é o contorno celular aqui. E basicamente suas células entram num processo aí do que a gente chama tumefação, que eu vou tratar mais adiante, tá? Então você tem aí, ó, tá vendo? Uma absorção, um encharcamento celular que vai mudar aí a estrutura celular. Tá? E na maioria dos casos, quando você tem excesso ou falta acentuada, você tem a morte celular propriamente dita, igual acontece aqui embaixo. Isso aqui já é um processo de transformação celular onde o núcleo celular morreu, tá? Então ele se condensa ao resto da célula e ele sofre depois a morte da célula, tá bom? Então você tem basicamente dois processos de lesão: a lesão reversível e a lesão irreversível, tá? E quando a célula morre e forma isso aqui, ó, necrose, o que acontece? Os macrófagos eles são responsáveis por ir lá e fagocitar esses resíduos, tá? E também outras células de defesa do seu organismo, como as natural killers, também são responsáveis por ir consumindo aí o tecido celular necrosado e o tecido celular que está deteriorado. Então, por isso que eu dei antes para vocês aqueles conceitos, porque quando você chega aqui, você não fica na cabeça pensando, cara, mas quem é que remove esse monte de célula morta? Principalmente quando dá lesão interna, não são lesões aparentes ali na pele que eu posso remover de forma física. Entenderam? Ó, vou dar um exemplo prático, tá, de tecido. Vamos pegar um exemplo prático de tecido. Vou dar dois, vai. O primeiro, por exemplo, você vai evoluir uma hepatite, tá? Hepatite é quando você tem os hepatócitos, que são as células do fígado, inflamados, tá? Fazendo processo de inflamação. Você vai gerar de uma forma escalar ali, num determinado espaço de tecido, você vai formar lesões que no início parecem reversíveis, tá? Quando você equilibra, você consegue a homeostase. Então a célula se recupera e volta ao seu tamanho original e se encaixa ali, né, no tecido, tá? O tecido celular nós chamamos plasia. Um conjunto de hepatócitos forma plasia, tá? O tecido do seu fígado. Um conjunto celular que forma tecido, damos o nome de plasia, tá? Quando você tem lesão celular dentro desse tecido, ele vai obviamente se modificar. Se a lesão é reversível, ela pode atingir a homeostase, se equilibrar e voltar ao seu tamanho original, voltar no equilíbrio, tá bom? Quando eu tenho hepatite, inflamação nas células hepáticas, o que está acontecendo basicamente? Eu crio lesões. Se elas são reversíveis, eu consigo depois tratar o problema da hepatite e basicamente minha célula se regenera. Algumas vão sofrer morte celular e vão ser aí praticamente consumidas, aí substituídas, tá? Numa lesão celular grave irreversível, onde a morte tecidual, ou seja, o tecido plásico ali, no caso os hepatócitos em um grande conjunto, começam a causar uma lesão grande no fígado, com necrose, apoptose, morte celular ali ocorrendo a todo tempo,
Isso nós chamamos, no caso do fígado, de cirrose hepática. Consumo exagerado de álcool, consumo medicamentoso a longo prazo, tá? Eles causam o quê? Hepatites seguidos de cirrose hepática, mas é muito mais comum no uso excessivo de álcool, no uso problemático do álcool. Essas lesões vão aumentando e se tornando irreversíveis, basicamente, causando a morte de tecidos do fígado. E aí o fígado começa a perder suas funções. Vocês estão vendo isso tudo aí, ó? Vocês estão vendo adaptações, o que, que é a ideia de trófico? Hipertrofia, aumento, tá? Atrofia, diminuição, perda, tá? Então, quando eu digo que é trófico, só trófico, eu estou dizendo que está num padrão ali normal e ativo, tá? Então, observa aqui, ó. Aqui você está vendo o indivíduo com musculatura ativada num padrão ali normal, tá? Então, aqui você não tem uma hipertrofia. Agora aqui, ó o tamanho do bíceps do maluco aqui, ó. Tá? Tá vendo o aumento da massa muscular? Então a gente chama isso de hipertrofia, tá? Trófico já por si só, trofia, trófico, significa ativo. Hipertrófico, bem ativo, superativo, muito forte. Trófico já indica força, hipertrófico, muito forte. Inativo, a gente chama de hipotrofia, tá? Ou num caso muito inativo, atrofia, tá bom? Então, o seu músculo ele faz adaptações. É um exemplo, o miócito, que as células musculares fazem adaptações. Não importa se seja nos músculos esqueléticos, no músculo cardíaco, por exemplo, tá? Ou no tecido, por exemplo, ali do seu estômago, você tem adaptação. Então, gente, por que que a gente trabalha esse exemplo? Porque é mais fácil de entender. Quer ver? Que tipo de adaptação que eu estou falando? Para o cara ficar desse tamanho aqui, ó, tá? Eu não sei se alguém faz academia aí. Precisa treinar, fazer exercício físico e criar microlesões na musculatura, tá? As microlesões, no seu estado de correção, vai causar basicamente esse efeito aqui, ó, lesão reversível. Vai causar depois a recuperação e a reparação do tecido muscular e vai trazer aumento de volume celular, tá? Por quê? Porque você gerou um estímulo, basicamente a princípio, de microlesão inflamatória, só que controlado, onde você precisou levar um aporte maior de oxigênio para os músculos através da circulação, por isso que você tem também um aumento da vascularização nos indivíduos que fazem força aí, que trabalham a musculatura, e nisso você vai tendo aí na reparação do tecido o aumento celular e a adaptação a maiores cargas que o indivíduo possa vir a levantar aí ou exercitar a longo prazo. Então aqui ó, você tem um miócito normal, tá? Basicamente você tem um tamanho, um volume normal, beleza? Aqui miócito com lesão reversível tem um aumento, tá? Aqui um miócito com morte celular. Na morte celular, você tem o quê? Você tem a perda do tecido. Então ele fica assim, ó, com pontos de necrose e tal. Ou ele perde muito seu volume. Aqui já você tem um miócito adaptado em hipertrofia. Fica mais forte. Qualquer conjunto muscular do seu corpo pode ser exercitado, tá? E fazer esse volume. Mas é só de musculatura que eu estou falando? É isso que eu quero saber se vocês entenderam. Que esse conceito aqui ele não se aplica só à musculatura, tá? Ele se aplica a todo tipo de célula. Atrofia, hipertrofia, é todo tipo de célula. Quando se fala de coração, sabem o conceito, a diferença de hipertrofia intrínseca e hipertrofia extrínseca? Vamos trabalhar esse conceito porque é importante. Uma coisa é você desenvolver um coração grande e volumoso. Esse é um exemplo bem típico, tá? A doença de Chagas causando hipertrofia extrínseca por fora. Então isso tem que ficar claro. O que é hipertrofia extrínseca?
Hipertrofia extrínseca é o crescimento do volume celular do coração por fora, tá? Basicamente, as camadas externas crescem, porém, as camadas internas, endocárdio, a profundidade miocárdica, não ganham força, tá bom? Então, a hipertrofia extrínseca, ela é prejudicial para o crescimento do seu coração, ela não é algo bacana. Teu coração vai aumentar de volume devido a algum tipo patológico de problema, ou devido à insuficiência cardíaca crônica, tá? E ela não vai ganhar força por dentro. Agora, o que é hipertrofia intrínseca? Hipertrofia intrínseca é o aumento do volume muscular interno do coração. Tá? Basicamente, o miocárdio ganha força, contratilidade e também o endocárdio ganha ali expansão de bombeamento. O coração ele consegue, então, na hipertrofia intrínseca, se adaptar a diversas situações para correr, nadar, fazer força, e ele consegue modular aí, portanto, o ritmo cardíaco. Atletas têm hipertrofia intrínseca. Doença cardíaca tem hipertrofia extrínseca. Coração crescendo por fora é ruim, coração ficando fortalecido por dentro, devido ao exercício físico regular, é bom. Agora, conceito de plasia. Como eu disse, o conjunto celular que forma um tecido, isso a gente chama de plasia. Tá? Conjunto celular agregado formando tecido, plasia. Beleza? Plasia. Então aqui, ó, embasamento da membrana. Tá? Começou um indício aqui, ó. Tá vendo? De uma modificação de tecido. Mas tem alinhamento, então tá aqui um tecido plásico. Começou um aumento. Por exemplo, situação inflamatória. Você tem lá tecido mucoso. Tá lá sua garganta. Começou uma inflamação. Aí você tem, ó, a coluna do tecido começa a se modificar. De repente, no processo inflamatório, você começa a ter, devido a lesões celulares, a desorganização ali, vamos dizer assim, do crescimento inapropriado de células. Estão vendo? Então isso a gente chama de hiperplasia. Crescimento aumentado das células no tecido. Inflamação é um dos motivos. Tá? Um dos motivos. Reparação de lesão, formação de cicatrização, também é outro motivo. Causa o quê? Hiperplasia. O tecido está se reorganizando e muitas vezes ele não se reorganiza da maneira natural dele. Ele começa a criar organizações ali, rearranjadas ali, não tão bem adequadas, aumenta volume, tem ali uma diferenciação, tá? Uma rigidez do tecido. Beleza? Então aqui você tem uma transformação hiperplásica, certo? Aqui já está o que a gente chama de metaplásico. Metaplásico, você já tem uma desorganização tecidual importante, ó. Estão vendo aqui? Observando aqui, ó, lesão de célula e doença, tá? Então nós temos aqui, por exemplo, ó, pulmões saudáveis, alvéolos saudáveis. Camarada começou a fumar, mas você não fuma, vou começar hoje. O cara começou a fumar. Aí as partículas nocivas elas começam a adentrar nos alvéolos. Aí com o tempo, fumando aí 2, 3 maços de cigarro por dia, a resposta inflamatória aumenta. A resposta inflamatória aumentou, você vai ter ali basicamente ali danos ali dos tecidos alveolares, tá? Tecido alveolar aumentou seu dano, você vai ter aí basicamente pontos necrosados, ou seja, lesões irreversíveis. Isso se chama enfisema pulmonar. É um exemplo daquilo que a gente converteu ali. Havia plasia justaposta, e isso vai trazendo lesões inflamatórias, vai modificando o tecido, causando necrose, metaplasia, modificações definitivas na estrutura do tecido. Então, olha só, infecções, tabagismo em indivíduos geneticamente não predispostos, tá? Você tem basicamente equilíbrio de oxidantes e antioxidantes, aí quando você começa com alguma infecção ou uso de tabaco, você causa um desequilíbrio temporário e um estresse oxidante transitório.
Tabagismo expressivo em indivíduos geneticamente predispostos vai causar um desequilíbrio prolongado e o estresse oxidativo, portanto, é crônico. Tá? Então, a oxidação se torna crônica, causando dano direto, oxidação de lipídios e proteínas de DNA. Então, você tem ativação de proteases e inativação de antiproteases, ou seja, você tem enzimas proteolíticas, ou seja, enzimas celulares, que são ativadas em excesso e depois elas são inativadas, perdendo aí a nutrição celular, causando um dano direto que vai praticamente transcrever algumas proteínas pró-inflamatórias. Uma das enzimas mais importantes no processo de marcação de inflamação é a prostaglandina. Quanto mais prostaglandina presente, produzida ali de uma forma a princípio defensiva para marcar o local da lesão e haver combate, mais você tem reação basicamente do seu sistema imunológico. Se você ficar exposto a essas lesões durante muito tempo, produzindo prostaglandina a todo momento, o que é que vai acontecer com você, meu filho? Você vai ter ataques autoimunes, aí o teu organismo já não sabe dizer o que é tecido sadio e o que é tecido insalubre. E ele vai começar a combater tudo, tá? Então, basicamente, o uso de anti-inflamatórios controla a prostaglandina, para vocês terem uma ideia, e controla essas bases inflamatórias. Manteve durante muito tempo essa ativação de proteína pró-inflamatória e está tendo lesão inflamatória, você vai sofrer apoptose, você vai sofrer morte celular em larga escala, o tecido passa disso aqui que é saudável para isso aqui que é de fato lesão em escala, tá bom? E o que é esteatose? Tá? Esteatose é quando você tem acúmulo de gordura em um determinado órgão, tá bom? No fígado, isso ocorre devido ao consumo excessivo de açúcar. Os açúcares, eles se tornam colesteróis e se tornam muitas vezes tipos aí colesteróis que o fígado começa a produzir. E aí o fígado se enche dessa gordura intra-órgão. Então, a diferença de um tecido de fígado normal, por exemplo, com seus hepatócitos conjuntos ali, contra versus aí um tecido gorduroso, fígado, é essa aqui, tá? Então, a esteatose hepática é um tipo mais comum de esteatose, tá bom? De acúmulo de gordura no órgão, tá? Fígado gordo, ó. Esteatose hepática ou acúmulo de gordura no fígado promete ser a doença do século XXI e já tá. Tem um monte de gente que só come fast food e não faz comida saudável de jeito nenhum e todo santo dia é tudo esquentado no micro-ondas, é tudo feito de maneira artificial. E aí o nosso amigo fígado ali do lado direito não aguenta muito não. Tem consciência disso? Todo mundo tem percebido isso? Isso não é Brasil, na verdade, só não, né? Os países desenvolvidos que têm mais praticidade e conforto no sentido de fazer comida rápida, eles são os países campeões aí de índice de obesidade, como por exemplo o próprio Estados Unidos, tá? É que o Brasil está aderindo muito bem a essa problemática aí. Respirando. Observem aí, artéria coronariana bloqueada por um trombo. Já até falei esse conceito para vocês. Tecido cardíaco lesionado devido à interrupção do fluxo sanguíneo. Então vem um trombo aqui, ó. O que é um trombo? Trombo é uma formação de placa que obstrui uma artéria. Tá? Trombo é o conjunto também de coágulos. O conjunto de coágulos forma um trombo. Beleza? A isquemia, a baixa de oxigênio, causada por um trombo, faz faltar oxigênio, parando ali o trifosfato de adenosina, causando edema mitocondrial na célula, tá? Então, falta de oxigênio causa edema mitocondrial, acaba fazendo com que a célula faça aí um excesso de tentativa de produzir energia de uma forma desenfreada.
inibe a bomba sódio-potássio, aumenta a entrada de sódio na célula. Aí você tem também um edema no retículo endoplasmático aqui, tá? Rugoso. Inibe a bomba de cálcio, tá? O cálcio entra no citossol, ativa a fosfolipase, acontece uma lesão de membrana e tem uma entrada maciça de H2O e cálcio nas células. Reduz a síntese proteica, causa metabolismo anaeróbico, reduz o pH, aumenta a acidez, libera enzimas lisossômicas e causa necrose. Tudo isso aqui vocês vão entendendo ao longo do curso quando for ver cardio. Eu falei tudo isso para explicar o quê? Para explicar que quando você tem interrupção, tá, da oxigenação devido a um trombo, você tem necrose do tecido cardíaco. Essa mesma necrose se aplica a qualquer tipo, basicamente, de tecido onde não há oxigenação. Tá? No caso do tecido cardíaco, isso se chama infarto, um ferimento. Onde há deterioração tecidual, onde há impedimento do fluxo capilar, não há capilaridade, não há chegada de oxigênio nesse tecido, você terá necrose também. Você não tem regeneração tecidual, o tecido local começa a morrer. Muito bem, bomba sódio-potássio, relembrando então lá, voltando no cardio. Quem já viu sabe, tá tranquilo, suave, tá? Então, basicamente, ó, a bomba sódio-potássio transporta de forma ativa os íons de sódio, tá? Que é o Na+, e os íons de potássio, que é o K+, contra seu gradiente de concentração. Ou seja, acontece 3 íons de sódio, que é Na+, entrando, um grupo de fosfato, que é a chave que abre a bomba, ó, tá vendo? Abre a porta, tá? Que sai do trifosfato de adenosina e vai ligar-se à bomba. Então, isso aqui é a chave. Trifosfato de adenosina elimina fosfato, abre a chave da bomba só de potássio nas células nervosas e entra basicamente, você tem ali 3 íons de sódio para sair. Quando abre a bomba, eles saem da célula, entram para o meio intracelular. Então a bomba muda de forma, transportando os 3 íons de sódio ao longo das membranas da célula. Tá? 2 íons de potássio K+ ligam-se à bomba, então entra potássio. Quando o fosfato decai, aí entra o potássio, tá bom? Enquanto está sódio presente dentro da célula nervosa, acontece excitabilidade, tá? Acontece estímulo nervoso. Quando sai e entra potássio, o estímulo nervoso se reduz. Para entender o conceito da importância do sódio e do potássio. Quanto mais sódio presente dentro da célula, mais excitabilidade você tem, muito mais estímulo, e isso vai causar mais contração. Essa contração, ela pode também influenciar os seus vasos sanguíneos arteriais, causando hipertensão. Quanto mais hipertensão, mais contratilidade muscular, mais contração celular. O vaso vai chegar uma hora que ele não suporta a hipertensão e ele começa a se romper. Em pequenas extensões arteriais, as arteríolas, não há suporte para a hipertensão e as rupturas ocorrem, causando aí problemas mais graves, como por exemplo acidentes vasculares encefálicos. É preciso o quê? É preciso estar diminuindo essa tensão ali dos vasos para poder fazer o fluxo normal do sangue e fazer com que não haja esse risco, portanto, de lesão de vasos. Beleza? Para isso é preciso o quê? É preciso estar diminuindo a concentração de sódio e o melhor meio de fazer isso é a perda. A perda ela se dá numa filtragem renal adequada. A nível de filtragem renal é importante você ter ali, portanto, um equilíbrio homeostático do corpo todo e fazer a perda de sódio de maneira natural por diurese. Existem hormônios, como por exemplo a vasopressina, hormônio que vai causar a manutenção do sódio e
É importante dizer que o antidiurético ele vai causar, então, portanto, esse aumento da pressão. E se você não liberar os seus fatores estressantes também, você acaba tendo aí, de maneira em resposta ao estresse, esse acúmulo de sódio, portanto, a hipertensão se mantém. E tumefação e degeneração hidrópica, que tal o conceito de livro, tá? Tumefação turva e a degeneração hidrópica são caracterizadas por acúmulo de água e de eletrólitos, igual eu falei lá no começo, né? Do mesmo jeito que a falta de eletrólitos causa problema, o acúmulo também, tá? Então, no interior da célula, quando você tem o acúmulo de eletrólitos aí advindos muito do volume que você coloca através de água ou qualquer condutor, você tem aí, portanto, o edema celular, acontece devido ao acúmulo da água associado ao sódio, e você manter, então, portanto, o sódio muito concentrado nas células leva a esse problema, tá? Essa lesão se desenvolve devido à alteração da bomba só de potássio por diminuição de ATP. Quando você diminui o trifosfato de adenosina, você não tem o fosfato fazendo a abertura adequada da chave, portanto, você tem muito mais sódio entrando, até porque o sódio é 3:2 em relação ao potássio. Está relacionado com o desequilíbrio osmótico da membrana citoplasmática. A membrana não faz mais osmose, portanto. No mecanismo de absorção de eliminação de água e eletrólise da célula, geralmente a degeneração hidrópica está relacionada com o excesso de cortisol também, tá? Produzido pela sua glândula suprarrenal. E nos casos de glicogêneses hereditárias, ou seja, glicogenoses, tá? Glicogenoses hereditárias. Podemos citar como exemplo desse tipo de degeneração as queimaduras e as viroses. Então, quando você tem queimadura, por exemplo, você tem uma retenção maior. Quando você tem virose, mesma coisa, tá? As viroses, elas acabam impedindo a produção de trifosfato de adenosina no ciclo de Krebs. Eu não sei como é que vocês viram o ciclo de Krebs, mas assim, nesse dado momento aqui do curso, é esperado que ciclo de Krebs vocês já tenham visto, tá? Então, eu estou citando bem por uma questão teórica aqui, tá? Então, quando atrapalha a geração de energia celular do ciclo de Krebs, você tem esse fenômeno acontecendo, porque você não tem a troca só de potássio adequada. Então, tumefação, tá? E degeneração hidrópica são sinônimos do acúmulo de líquido intracelular, causando lesão ou morte celular. Osmose, eu acho que osmose também é algo tranquilo, tá? Passagem de água de um meio menos concentrado hipotônico para outro mais concentrado, hipertônico. Vamos ver se vocês entendem o que é isso assim, de uma forma prática. Pega lá, por exemplo, uma pia com dispersão de água lá. Aí você pegou uma esponja e botou lá. O que acontece com a esponja? Então ela vai concentrar a água, né? Certo? Então a água não se dispersa numa esponja. Ela causa o que, portanto? Ela é uma membrana o quê? Tá bom? Então, a esponja é capaz de fazer osmose.